A Federação Nacional dos Jornalistas divulgou na última semana o relatório anual sobre a violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. 3 profissionais foram assassinados no ano passado e mais de 100 sofreram agressões. É para falar sobre esses dados que recebemos aqui no estúdio, José Nunes, diretor da Federação Nacional de Jornalistas. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bom? Olá, José, tudo bem? Seja Tudo bem. bem-vindo. Bom, e a nossa primeira pergunta, Rodrigo, é em relação à importância da divulgação desse documento, né, José? Por que é importante a gente contar com esse tipo de material? Pois bem, esse é uma divulgação anual que a Federação Nacional dos Jornalistas procura fazer para divulgar o que vem ocorrendo, enfim, as agressões que os jornalistas sofrem ao longo do ano. Isso a gente bem sabe que é uma atividade extremamente preocupante. Há pouco a gente falava, até na quinta-feira, quando do lançamento desse relatório, nós falávamos que no Brasil não tinha nenhuma dificuldade, nós tínhamos toda a tranquilidade de trabalhar, e a gente comentava sempre que não era um país considerado violento. Mas nos últimos anos a gente tem percebido isso, e hoje a gente já tem um certo, não dá para se garantir, não dá para dizer que a profissão de jornalista é uma profissão de violência que gera de risco, mas é sim uma profissão que cada dia a gente tem que ter um certo cuidado. Como você bem falou, no ano passado foram 3 mortes de jornalistas no exercício da profissão. E as 3 mortes, coincidentemente, ocorreram no mês de fevereiro do ano passado. Além dessas mortes, ocorreram uma série de agressões. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ocorreram 2 assassinatos de jornalistas também, no ano passado, não envolvidos diretamente com a profissão, não estavam no exercício da profissão, mas estavam, enfim, foram mortos. Um deles, a gente ainda está sendo investigado, que é um caso que ocorreu em Bento Gonçalves, que está sendo investigado, que ainda a gente não tem uma certeza se ocorreu em função do trabalho que ele fazia nas áreas que era mais um trabalho voltado às questões sociais, né? Então, esse pode-se levar em conta lá no final de 2015, que esse caso possa entrar no relatório como um caso de violência praticado também no exercício da profissão, no caso aqui de Bento Gonçalves. Bom, e segundo os dados, né, as agressões contra jornalistas diminuíram no ano passado em comparação com 2013, mas ainda foram registrados 129 casos. Os números são alarmantes ainda, não é? Com certeza. Mas apesar de elas terem reduzido o número de agressões, elas, para nós, para a Federação Nacional dos Jornalistas, ela é considerado um número maior, em função das mortes, em função da violência como ocorreram. Então, isso nós consideramos que, apesar da redução do número, ela teve uma gravidade maior. E isso a federação vem cobrando do Ministério da Segurança, enfim, todos os sentidos para que coíbam as ações de agressões aos profissionais de imprensa. Nós dizemos que, principalmente a verificação que a gente teve do ano passado, 2014, as violências ocorreram mais em função das próprias manifestações que a gente teve no ano passado. Claro, justamente a gente comenta aí o caso do Santiago Andrade, o repórter cinematográfico da Band, que foi atingido por artefato justamente em uma manifestação. O que está sendo feito em relação a esse caso? O que foi feito, José? Então, nesse caso, a federação buscou todas as autoridades, enfim, do Rio de Janeiro, para tentar solucionar o caso. Pelo que a gente sabe, o caso, minimamente, ele foi esclarecido, enfim. A gente agora busca também a questão da própria indenização da família e tudo mais, né? Que isso também é um direito do trabalhador, né? Então, o trabalhador ele tá exposto numa atitude. Hoje a gente já vê o profissional de imprensa fazendo a cobertura de manifestação, ele já está usando capacete, por exemplo. Que antes ele achava, uma coisa a mais que eu vou ter que usar. Não, isso é para a sua segurança. Isso é uma solicitação da própria federação. Um colete, por exemplo. Colete tem que usar um colete realmente que consiga conter... proteja. Não pode usar um colete que, daqui a pouquinho, no Rio de Janeiro, por exemplo, um profissional de imprensa trabalhar com colete aqui, que a gente usa aqui, que a Brigada Militar, por exemplo, do Rio Grande do Sul usa, não tem condições, porque vai fazer uma cobertura numa favela. Lá a gente sabe que o calibre das armas usam fuzis e armas de grosso calibre, né? Mais potentes, que com certeza não vai segurar um tiro que seria de um 38, né? Então, por isso, a federação ela exige até do profissional, que quando ele vai fazer uma cobertura de risco, que ele esteja protegido. Claro, que ele também seja prudente, claro, né? Que ele não se coloque também numa situação que ele tenha certeza ali que ele vai acabar sofrendo alguma retaliação, né, Rodrigo? Falando dos assassinatos ainda, né? Os outros 2 não tiveram nenhuma punição, né, José? Por que isso?
Os outros 2 também estão em fase de investigações. Eles estão em fase de investigações, que é um caso também de um jornalista também do Rio de Janeiro e outro caso de um radialista, jornalista que trabalhava na Bahia. Então, estão sendo investigados, né? E a gente espera, enfim, que as autoridades consigam resolver e solucionar e dar fim a esses casos de violência que cada vez crescem mais aí no país e no mundo, né? Porque a gente vê o caso agora que ocorreu aí na França, o caso de intolerância, caso que para nós é extremamente preocupante que a gente tenha que assimilar essas situações, né? Já que o senhor tocou aí nesse assunto, né, em relação ao mundo, tem alguns dados aqui que os casos foram de 118 jornalistas assassinados no último ano. Em 2013 foram 105, quer dizer, teve um aumento em relação ao ano anterior. A gente pode analisar de que forma esses números, então, José, em relação ao mundo? A federação, até a gente teve agora no final de semana, na sexta-feira, a gente teve uma reunião extensiva com o Departamento Internacional dos Jornalistas, né, que é a diretoria que eu faço parte da federação. A gente vê que casos que ocorrem no mundo, realmente ela é pela intolerância, né? E é intolerância religiosa, também política, que é o caso dos jornalistas estão sendo mortos lá pelo Estado Islâmico. No Estado Islâmico. Então, casos assim que estão chocando não só os profissionais de imprensa, mas toda a comunidade, enfim, toda a sociedade mundial. E isso a gente prega que a própria Federação Internacional dos Jornalistas, que tem um trabalho extremamente atuante nesse sentido de tentar coibir esses atos, a gente pede, enfim, aos governos que tentem evitar, e principalmente as emissoras, que tentem colocar os profissionais não só qualificados para fazer esse tipo de cobertura, mas extremamente equipados, né? Como eu falei no Brasil. E que seja muito planejado também, claro, né? Para ir atrás de alguma investigação, provavelmente. Não pode fazer uma investigação, simplesmente entrar num país, simplesmente de qualquer forma. Tu tem que estar, é aquilo que eu comento sempre. Uma reportagem investigativa, em primeiro lugar, o jornalista ele tem que se identificar. Para te se identificar, para te entrar no país, tu tem que te identificar. Então, se o profissional ele vai querer fazer uma cobertura, uma investigação na clandestinidade, com certeza essa investigação não vai acabar bem. Então, o que a gente pede, que a Federação Internacional de Jornalistas também vem pregando, nós, como da Diretoria Internacional da FENAR, a gente vem contribuindo para isso, é coberturas que são realmente coberturas eficazes e bem planejadas, para que não ocorra casos como esse, que muitas vezes o profissional ele é pego de surpresa, sem ter nenhum respaldo da própria embaixada, quando ele está num país desconhecido, e fica realmente numa situação extremamente de risco para ele. E existem algumas ações ainda realizadas aqui no Brasil para combater a violência contra jornalistas? Olha, no Brasil a gente tem procurado, como eu falei anteriormente, procurado as autoridades competentes, né? E daí a gente tem que fazer um parênteses e voltar, como a gente comentou na questão das manifestações, que se a gente for verificar nas agressões sofridas pelos profissionais de imprensa durante as manifestações, 50% delas foram praticadas pelos policiais. Então, isso é extremamente alarmante. Isso é extremamente preocupante para nós profissionais, porque nós estamos lá para fazer a cobertura, nós estamos lá para divulgar, nós somos mediadores da notícia para a sociedade. Então, nós estamos lá para divulgar isso. E não pode as autoridades confundirem o profissional de imprensa com um manifestante, confundirem o profissional de imprensa com um agressor, enfim. Ele tem que estar protegido. É claro que a gente pede que o profissional, volto a dizer, o profissional, quando vá fazer uma cobertura dessa, ele esteja devidamente identificado. Tu não pode sair para a rua para fazer uma cobertura de manifestação com uma roupa, como, digamos assim, uma roupa civil. Tem que estar lá identificado, um colete, identificando que faz parte, que tu é um profissional de imprensa. Porque esse profissional ele vai querer se aproximar, né, do momento ali, então o policial pode confundi-lo ali com um civil, claro, que está contra eles, enfim, é bem importante mesmo essa questão. E até para os jornalistas também não ficarem limitados e poderem realmente fazer a sua função, né, que é informar a sociedade, estar ali a serviço disso realmente. José, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até o próximo encontro. Obrigado. Obrigada. Valeu.